O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem, será dado ainda mais, e terá em abundância. Mas a pessoa que não tem, será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas. Porque olhando, eles não veem, e ouvindo, eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimos rádio ouvintes, a leitura do profeta Jeremias, Deus fala uma coisa também que é muito atual. Estou lembrando de você, jovem Israel, caminhando no deserto me procurando. Mas quando vocês chegaram lá na terra prometida, que estava tudo gostoso, leite e mel, vocês me abandonaram. É aquela história, quando nós estamos no aperto, lembramos de Deus. Quando as coisas estão bem, deixa Deus de lado, está tudo muito bem. O problema, meu irmão, minha irmã, é que a cruz vem mais cedo ou mais tarde, muito mais pesada. E você não preparou na sua vida inteira para como lidar com ela. E aí vem o desespero. Você não tem os dons do Espírito Santo, que só quem reza todos os dias, que busca na verdade a Deus acima de todas as coisas, tem na hora da cruz. Você não tem a fé necessária para suportar. Você não tem esperança em Deus, porque você nunca buscou. E você não tem um amor para amar, mesmo na dificuldade, para ser amado. Ou seja, você cavou cisternas onde não cabem as minhas águas. 2 pecados cometeu o meu povo. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, e cavaram cisternas que não podem reter água. Quantas pessoas estão dia e noite, no suor do rosto, querendo ser felizes, cavando cisternas secas, que nunca vão preencher o coração, nunca vão ter plenitude de vida, jamais, serão sempre cisternas secas. Isso, no início, a pessoa ainda tem ânimo, ela vai cavando, cavando, mas chega num ponto que ela entra em desespero. Quando você tem um monte de cisterna que você furou a vida inteira e ali não tem água nenhuma, e você com aquela sede insaciável, já não aguentando mais, e você nem sabe por que está assim, que é o que está no Evangelho. Senhor, por que o Senhor fala em parábolas? Porque aquelas pessoas que foram insensíveis não entendem nada. É por isso que quando uma pessoa que está aqui em adoração, que vem à missa diariamente, quando fala com uma pessoa dessa, não entende absolutamente nada. Aliás, só critica, acha que é coisa demais, que está vindo na igreja demais. Ah, meu irmão e minha irmã, se nós pudéssemos ver um juízo particular de um que morreu,
Ai, se nós pudéssemos ver o desespero de uma alma que não entregou sua vida para Deus nesse mundo, que ficou brincando com seus caprichos e deixando de lado a missa, a adoração, a oração e os sacramentos. Ah, se nós pudéssemos ver uma alma no purgatório, sofrendo absurdamente, para purificar os pecados que poderiam muito bem ter sido purificados aqui. E nem quero dizer a alma que está eternamente no inferno. Quantos santos tiveram a visão do inferno e passaram a mudar de vida, levar a vida com mais seriedade. Passaram a ver que é perigoso demais viver nesse mundo brincando. Eu já disse que ultimamente, tem me tocado muitas leituras dos padres da igreja, que eu não tinha pensado nisso. Eles diziam que as almas, quando acabar o tempo, pode ser quando Jesus voltar, ou quando você morrer, que pode ser daqui a pouco, ninguém sabe. As almas vão gritar de desespero, querendo um segundo a mais para adorá-lo, e não terão. Querendo um segundo a mais para dizer que o ama, e não terão. É um desespero incalculável, dizem os padres da igreja, dessas almas que brincaram no mundo como se fosse o fim, né? Como se aqui não fosse um caminho, ou vou dizer até mais, uma prova daqueles que vão para o céu ou não. Esqueceram disso. São Paulo dizia: quantos loucos estão aí morrendo de treinamentos, dietas para ganhar uma medalha de ouro, e quase ninguém se sacrifica para a coroa imperecível da vida eterna. Quão loucos são, né? O coração se tornou insensível. Quanto mais você vai deixando de lado, né, a missa, a oração, os sacramentos, o colocar o amor em prática. Temos que ser caridosos. Caridade. Se você quer medir alguém de intimidade com Deus, olha o rosto da pessoa. Se é um rosto acolhedor, caridoso, ou um rosto fechado, petulante, egoísta. A pessoa tem que colocar em prática o amor. Porque também tem gente que, eu não entendo, que até vem aqui, mas parece que não abre o coração à acolhida, à simpatia, ao amor. Porque Mateus 25 coloca, separa as ovelhas, os carneiros, os cabritos, através do amor. Mas não um amor simplesmente humano, um amor de caridade, né? Estive com fome e me deste comer, estive com sede e me deste beber. E é interessante que as pessoas, os santos, eles eram tão saciados, tão cheios de amor, que eles faziam uma caridade que nem sentia falta do que eles dão. Eles davam mais do que precisavam, do que tinham. Eu não tem jeito, né? Sempre eu volto na senhorinha. É a senhorinha que faz a comida e não come nem um pedaço de carne, só o resto do arroz, e é feliz. É feliz. Você não... Vai lá, fala para ela que ela é boba. Ela não vai te entender. O que você está falando? Não estou entendendo. Não, você é boba, você faz comida e todo mundo come aí os pedaços, você vai comer esse resto? Ela vai falar assim: o quê? O que você está falando? Porque ela está feliz ali. É como se você falasse outra língua, que ela não entende, a língua do egoísmo, a língua do individualismo. Essa língua ela não conhece. Não conhece. É como se você falasse grego. Porque ela está feliz servindo. Ora, se ela fez a comida, meu filho, ela poderia ter separado os pedaços dela antes de você chegar. Bobo é você que pensa isso. Se ela fez, ela podia comer ali na hora, ou não? Claro é.
Ou vocês acham que ela não tem neurônio para pensar? Se ela não comeu, é porque ela não quis. Ela quis servir. Isso sim. Ela não é boba, como vocês pensam. Bobo é quem pensa que ela é boba. Porque ela sim, ela, no juízo particular, pensa que virão todas as milícias celestes para levá-la para o céu, né? Venha, minha filha, para o lugar que eu te preparei desde antes da criação do mundo. Venha fazer parte dos meus santos, os santos que me louvam. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viam. Muitos profetas queriam ter a Eucaristia e não tinham. Queriam ter a confissão e não tinham. Queriam ter uma missa e não tinham. Porque só foi possível depois da encarnação do Verbo. E nós temos tudo. Carlo Acutis dizia, né? Nós somos mais privilegiados do que o povo da época de Jesus. Porque na época de Jesus, só tinha Jesus quem estava perto dele. Nós temos em cada igreja na Eucaristia. E nós não damos o valor que ele merece. Graças a Deus, também não quero ser pessimista. Eu vejo a paróquia cada vez mais crescendo na adoração e no amor a Jesus. Tem um lado bonito, mas nós somos o que diante dessa cidade? 0,1%. Cadê o povo dessa cidade que adora Jesus de verdade?